Finalizando nossa semana 10, vamos para a aula remota número 15, tá? Que vai trazer os exemplos resolvidos do livro referentes aos gráficos do movimento uniformemente variado. A R43 e a R44 são as que eu vou resolver para vocês. Elas estão... Vou de novo procurar a página. Elas estão na página 117, a R43, e 118, a R44, tá? A R43 diz o seguinte: o enunciado é só isso daqui, tá? Isso daqui eu copiei lá do livro pra não precisar desenhar esse gráfico, porque eu não ia ser muito chato. Muito difícil de fazer, pra ficar bonito. Ela diz o seguinte: é dado um movimento cujo espaço, posição S, varia com o tempo t de acordo com a função horária. E aí ela dá uma função horária para vocês. S igual a 12 menos 8t mais t ao quadrado, nosso sorvetão, tá? No SI, então, né, as posições em metros, o tempo em segundos. Aí a questão pede para esboçar o gráfico desse movimento e, a partir desse gráfico, responder o que se pede na letra A e na letra B. A gente vai começar construindo o gráfico, tá? Como é que a gente constrói gráfico? Lembra lá do MU? A gente fazia o quê? Ele pede o gráfico de posição por tempo, né? Então, a gente vai precisar de um eixo Y com posições e um eixo X com tempo. Da mesma forma como a gente fez no MU, a gente pegou os valores de tempo, substituiu na equação e encontrou as posições. A gente vai fazer aqui também. A diferença é que lá no MU é o sorvete, a equação é um pouquinho menor e mais rápida para calcular. Aqui é o sorvetão. A equação fica um pouquinho maior, mas nem por isso é mais difícil, só é mais trabalhoso, tá? O que a gente vai fazer? Vai escolher valores para tempo, e aí aqui no MUV fica um pouco mais difícil de a gente descobrir os valores certos para o tempo, né? Aqui o livro já deu uns valores adequados para que a nossa parábola ficasse bem bonitinha. Mas procurem aí escolher de 0 a 5, de 0 a 6, vê se já fez a curva, senão vai continuando, tá? Mas é bem simples. Vocês vão aqui pegar os valores para tempo e ir substituindo na minha equação e calculando os valores de posições, tá? Então, se a equação é S igual a 12 menos 8t mais t ao quadrado, vai lá e substitui o t por 0. É claro que vai dar a nossa posição inicial, né? O 12. Deu 12. Vai lá e substitui o t por 1. Coloca lá, 12 menos 8 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Tá aqui, ó. Resolve isso daqui. 12 menos 8 dá 4, mais 1 ao quadrado vai dar 5. Coloca o 5 ali. E assim por diante. Substitui o t por 2, substitui o t por 3, substitui por 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz 8 segundos, que foi o que o livro sugeriu, tá? E aí já dava um gráfico bem bonito. Como é uma equação do segundo grau, é claro que o resultado vai ser uma parábola, né? Se fosse uma equação de primeiro grau, daria uma reta, como era lá no MU. Aqui não. Aqui a equação de posição do MUV é uma equação de segundo grau, vai dar uma parábola. Então, na hora que vocês forem ligar os pontos, cuidado com a escala, né? Que vocês vão adotar aqui, porque pode dar problema. Aqui, nesse caso, eu peguei o gráfico do livro, que eu não sou boba nem nada. Ele fez a escala para a posição de 2 em 2, tá vendo? E a escala para o tempo ele fez de 1 em 1, até porque os nossos tempos aqui realmente estão de 1 em 1. Então, coloca lá os tempos no eixo do X e coloca lá as posições que você encontrou aqui, né, no eixo do Y. E liga os pontos. Ó, t igual a 0 com S igual a 12, tá aqui, ó. T igual a 0, S igual a 12. Faz o pontinho lá. T igual a 1 com S igual a 5, tá aqui, ó. Tempo igual a 1, o S é igual a 5, que é entre o 4 e o 6. Vai lá onde os dois se encontram e faz o pontinho. Tempo igual a 8 com S igual a 12, tá aqui, ó. Tempo igual a 8, S igual a 12. Vai lá e faz o pontinho. Todos esses pontinhos aqui são esses pares ordenados que a gente encontrou na nossa tabelinha, tá? Coloca esses pontinhos no gráfico e faz o traço aqui da nossa parábola, ok? O que está acontecendo aqui fisicamente, antes da gente resolver a letra A e a letra B? O que está acontecendo aqui é que a posição inicial do cara era 12. Mas olha só, o que é esse menos 8 aqui? Esse menos 8 não é a velocidade inicial dele? Se a gente comparar com a equação do sorvetão, esse menos 8 é a velocidade inicial dele. Isso quer dizer que, inicialmente, o movimento dele era retrógrado.
Então, a posição começa a diminuir. Ele está indo para trás, né? Beleza. A posição dele está diminuindo, 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 só que está se aproximando do vértice da parábola. O que acontece quando o objeto vai diminuindo a posição e se aproxima aqui do vértice da parábola? Ele vai inverter o sentido, tá? Porque a partir daqui ele vai começar a aumentar a posição dele. Ele vai começar a fazer um movimento progressivo. Então, se ele vai inverter o sentido no MUV, eu necessariamente preciso parar para que isso aconteça, né? Eu estou andando para frente, paro e depois retorno. Eu não posso retornar sem diminuir a minha velocidade até eu parar, para que o movimento fique ligado mesmo, né? Então, se eu estou diminuindo a velocidade, vai chegar um momento em que a minha velocidade vai zerar e eu vou começar a retornar. Combinado? Vamos lá. Letra A. O instante em que ocorre a mudança de sentido do movimento. Olhando para o gráfico aqui, ó, o que acontece quando ele inverte o sentido? A gente acabou de falar sobre isso. A velocidade dele zera. Olhando para o gráfico, eu vejo aqui que a velocidade dele vai zerar no vértice da parábola. Onde que é o vértice na parábola? No instante t igual a 4 segundos. Tá vendo? Quando ele chegar na posição menos 4, ele vai parar e vai começar a retornar. Se eu fizesse minha reta com referencial, ele estaria indo para trás, ele para e depois ele vai para frente de novo. Quando ele chega aqui atrás, no menos 4, é onde ele para e começa a retornar para a direita. Então, o instante onde acontece a inversão de sentido é no t igual a 4 aqui, ó. Isso aqui está na resolução do livro, é de acordo com o gráfico, no ponto 4 e menos 4, que é o vértice da parábola, a velocidade escalar é nula. Portanto, podemos concluir que a mudança de sentido do movimento acontece nesse instante, tá? No t igual a 4. Então, inversão de sentido é sempre no vértice da parábola. Letra B. O instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Quem lembra aí o que é a origem dos espaços? Quando a posição é zero, tá? Então, o que vocês vão fazer para resolver isso? Olha para o gráfico. Ah, na posição zero, eu vou estar no instante t igual a 2, tá vendo? E no instante t igual a 6. Ele vai passar pela origem em dois momentos. Ele está indo para a esquerda, passou pela origem, parou e retornou para a direita, passou pela origem de novo. Ele passa duas vezes pela origem, no instante t igual a 2 e no instante t igual a 6 segundos, tá bom? Aqui embaixo, vocês não precisariam fazer a conta, é claro, né? É só olhar para o gráfico. Mas aqui embaixo eu até fiz a conta para a gente provar que isso é verdade, que esses dados estão ok, que a nossa parábola está funcionando direitinho. Como é que eu faço para descobrir o instante em que ele passa pela origem? É só pegar a equação e substituir o S por zero. Só para a gente dar uma treinadinha aqui na nossa equação de segundo grau, dá para resolver por fórmula de Bhaskara, tá? Resolve aqui a formulazinha de Bhaskara, a resposta necessariamente tem que dar 2 e 6. E aqui deu mesmo, ó, 2 e 6 segundos, tá? Combinado? Isso aqui não é obrigatório, tá? Eu coloquei só como um apoio. Dava para responder só olhando para o nosso gráfico, certo? Ou até mesmo olhando aqui para a nossa tabela, né? Agora a gente vai resolver a questão R44. Ela diz o seguinte: é dado o gráfico da velocidade de um móvel em função do tempo. Tá aqui o gráfico. Esse é o gráfico que a questão dá, tá? Esse aqui já é da resolução. Determine a aceleração do movimento. Gente, é um gráfico e a gente já pode identificar que por ser de velocidade por tempo e a velocidade está modificando, está mudando aqui, ó, é um gráfico de velocidade variável. E como ela é uma reta, essa velocidade varia de forma constante. Então, eu vou ter uma aceleração constante, é um movimento uniformemente variado, tá? O que está acontecendo aqui? Ah, no início, o cara parte do repouso, né? Porque no t igual a zero, a velocidade inicial dele era zero. À medida que o tempo vai passando, a velocidade dele vai aumentando. O módulo da velocidade vai aumentando, é um movimento acelerado. Beleza. Como é que eu vou fazer para calcular essa aceleração? Vocês podem fazer aquela equação. Lembra daquela equação A igual a ΔV sobre ΔT? Pode ser aquela equação. A igual ΔV. Quem é o ΔV? De 0 a 16, 16. Sobre ΔT. Quem é o ΔT? De 0 a 4, 4. 16 dividido por 4, a aceleração vai dar 4. Ou vocês podem usar a equação horária da velocidade, tá? Tanto faz. Eu usei por equação horária da velocidade. Tá aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Eu usei um intervalo de tempo de 0 até 4 segundos. Posso usar qualquer intervalo de tempo aqui que vai dar a mesma resposta. Tem que dar, tá?
usei de 0 a 4 segundos, substitui os valores. Ah, no instante final, qual é a velocidade dele? Qual é o V final? 16. No instante inicial, 0. O A eu quero descobrir. E o T é 4, de 0 a 4 segundos, né? Então, substituir aqui vai ficar 4A igual a 16. Passo 4 dividindo, 4 metros por segundo ao quadrado. Não tem problema fazer por ΔV sobre ΔT, tá bom? A letra B pede a variação do espaço entre o t igual a 0 e o t igual a 4 segundos. Eu já havia explicado isso anteriormente. Se vocês têm um gráfico de velocidade por tempo, tanto no MU quanto no MUV, vocês podem fazer a área abaixo da curva que vai dar o deslocamento. Que curva? A curva que representa o intervalo de tempo que você quer. Eu quero de 0 até 4 segundos. O 0 está aqui, o 4 está aqui. De 0 até 4 segundos vai ser tudo que está abaixo dessa linha aqui, ó. Vai formar uma figura geométrica, não vai, ó. Vai formar um triângulo. Daí eu peguei essa imagem aqui da resolução do livro de vocês, ó. Tá pintadinho aqui a área. Essa área aqui vai dar o meu deslocamento, tá? Como é que eu faço para calcular, então, essa área que vai ser a resposta da questão, que é o meu deslocamento, a minha variação de espaço ΔS? Isso aqui é um triângulo. Como é que calcular a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Qual é a base desse triângulo aqui, ó? 4. Tá aqui, 4. Qual é a altura desse triângulo aqui, ó? 16. Também tá fora de escala, né? Dividido por 2. 4 vezes 16 dividido por 2. 4 por 2, 2. 32. Então, a área do triângulo aqui, esse T de triângulo, é 32. Automaticamente, o meu deslocamento ou a variação do meu espaço também vai ser 32. Como é que eu sei que é metros? Eu estou trabalhando com unidades no SI, ó. Metros por segundo e segundo. Então, o meu deslocamento vai ser em metros. Combinado? Um beijo grande a todos.